Atos 4, do 1 ao 12. Atos 4, do 1 ao 12 diz assim a palavra de Deus. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vamos ler juntos esse versículo 12? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Oremos. Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença e em continuação a este culto de adoração que Te prestamos, pedimos que agora nos fales também, Senhor, através da Tua palavra, pois já nos falastes pelos cânticos e também pela leitura da Tua palavra feita durante este culto. Te agradecemos por tudo e agora pedimos, Senhor, que nos unjas com Teu Santo Espírito para falarmos as Tuas palavras, perdoa os nossos pecados, sejas conosco, pois é em nome de Jesus, o nosso Senhor, porque oramos agradecidos. Amém. Falamos na última vez, no capítulo 3, quando Pedro e João iam ao templo, às 3 horas da tarde oraram, encerraram o seu dia orando, e de repente ouviram alguém pedindo uma esmola, alguém que estava sentado no chão, e Pedro e João olharam para aquele homem e disseram: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem levantou-se. E como todas as pessoas que estavam ali presentes estavam olhando para Pedro e João, eles, vendo que aquelas pessoas estavam imaginando que eles tinham superpoderes, disseram para todos: por que vocês estão olhando para nós? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, é em nome desse que este está são diante de vocês. Então Pedro atribui toda a glória, toda a honra ao Senhor. Só Deus é merecedor de glória. E enquanto eles falam ao povo, diz o texto que chegaram então as autoridades de Israel, o capitão do templo, os saduceus, que eram a classe sacerdotal de Israel na época, chegaram e prenderam-nos e ficaram muito ressentidos que eles testemunhassem a respeito de Jesus Cristo. E o motivo da prisão dos apóstolos, que, como disse na semana passada, o livro de Atos é a gênese da igreja. Todas as coisas no livro de Atos aconteceram praticamente a primeira vez na igreja. Aqui é a primeira vez também que os apóstolos vão ser presos. Outras prisões aconteceram, outros fatos aconteceram. Então, o motivo aqui é que enquanto Pedro e João falavam ao povo sobre a ressurreição de Jesus, os saduceus e o capitão do templo chegaram e os prenderam. Esta mensagem sobre a ressurreição de Jesus era muito desagradável para os líderes judaicos, porque eles tinham condenado Jesus à morte por blasfêmia. Jesus disse: eu sou o Filho de Deus. Lembram quando nós pregamos no Evangelho de João e Jesus estava sendo julgado pelo Sinédrio? E
Eles procuraram testemunhas contra Jesus, não encontraram nenhuma testemunha. Algumas pessoas disseram, ele disse que ia derrubar o templo e em 3 dias reedificaria. Mas isso não é testemunho? E outras coisas tantas que disseram nada a ver com o julgamento. Então o sumo sacerdote olha para Jesus e diz, até quando você deixará a nossa alma suspensa? Se você é o Filho de Deus, nos diga abertamente. E Jesus disse, eu sou. E nesse momento, então, que Jesus se declara Filho de Deus, o sumo sacerdote rasga suas vestes e todos os presentes julgaram que de fato Jesus era digno de ser morto, porque ele havia blasfemado, isto é, ele se dissera Filho de Deus. E se dizer Filho de Deus no linguajar do Novo Testamento e no linguajar judeu, quer dizer a mesma coisa, era como se Jesus estivesse dizendo, eu sou Deus. Porque se você é filho, você é igual. Se você é filho, é da mesma substância. Um ser só gera um ser igual a si próprio. Então, quando Jesus disse, eu sou filho de Deus, eles julgaram Jesus digno de morte. Daí, então, condenaram Jesus, e como não podiam aplicar a pena de morte, porque só os romanos podiam fazer isso, eles levaram Jesus a Pilatos, onde Jesus foi julgado, inocente e condenado. E foi levado à cruz. Agora os discípulos estão dizendo que Jesus foi ressuscitado por Deus. Olha só que coisa. Dizer isso era a mesma coisa que dizer para os líderes judaicos que vocês erraram quando crucificaram a Jesus. Porque se Jesus não fosse quem disse ser, Deus não teria ressuscitado. E os discípulos estavam pregando que Jesus ressuscitou. Então os saduceus ficaram muito ressentidos de que os discípulos estivessem pregando a ressurreição em Jesus. Só para sua informação, leia Atos 23:8, por favor, e vejam no que criam os saduceus, ou no que não criam, né? 28:3 de Atos diz assim, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Os sacerdotes de Israel não criam na ressurreição, nem em anjo, nem espírito. Esses eram os sacerdotes de Israel. Eles não criam nisso. E os discípulos estavam pregando que Jesus não só ressuscitou, mas aqueles que crescem em Jesus ressuscitariam também pelo mesmo poder de Deus. Daí então eles foram presos por isso. Só que nessa pregação de Pedro ao povo, mais outras pessoas se uniram à igreja. Então a igreja já tinha 3.000 membros. E mais outras pessoas se uniram à igreja nesse momento, foram convertidas ao Senhor, e esse número cresce para 5.000 pessoas. A igreja de Jerusalém, em pouco tempo, tinha 5.000 membros. Veja o poder da mensagem do Evangelho. E os discípulos foram presos, porque, segundo os saduceus, já era tarde, o dia já declinava, eles não tinham luz elétrica, nem coisa desse tipo, e deixaram então o julgamento para o dia seguinte. Então o Sinédrio se reuniu para julgar os discípulos. E o Sinédrio fez apenas uma pergunta a Pedro e João. Pedro e João foram colocados no meio lá do Sinédrio, e eles perguntaram o seguinte: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Estava se referindo àquele homem que fora curado, aquele coxo. Pedro e João os curaram em nome de Jesus. Ele era coxo desde o nascimento, nós falamos sobre isso. E quando pediram esmola, Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem que era coxo de nascença, tinha 40 anos de idade, ou mais de 40, foi imediatamente curado pelo poder do Senhor. E os membros do Sinédrio ali perguntam a Pedro e João: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? E a resposta de Pedro, diz aqui o texto que nós lemos, não é apenas fruto da sua inteligência, mas é uma resposta iluminada e inspirada pelo Espírito Santo. Porque quando eles fazem essa pergunta, diz assim, no versículo 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Olha que coisa bonita, irmãos. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Quando é feita uma pergunta a esses dois crentes no Senhor, eles não têm uma resposta pronta, eles não vão filosofar, eles não vão desrespeitar as autoridades que
que os tinham prendido injustamente, mas a Bíblia diz que eles, cheios do Espírito Santo, começaram então a responder. E eles respondem com muita educação, muita propriedade. E Pedro e João dizem para ele: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem, enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, e que Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vocês. Então, uma resposta completamente dada por Deus. Lá em Marcos 13:11, Jesus tinha dito isso aos discípulos, que quando eles fossem levados a esses locais, esses tipos de coisa, não precisavam ficar apreensivos sobre o que falar. Disse Jesus o seguinte, literalmente, 13:11 de Marcos: quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de fazer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. E veja que a resposta de Pedro é orientada pelo Espírito Santo, não pela sua própria sabedoria. Eu tenho dito a muitas pessoas que é muito interessante a gente estudar apologética. O que é apologética? Apologética é a defesa da fé cristã, ou a defesa racional da fé cristã. A apologética cristã vai demonstrar que a fé cristã é uma fé racional, é uma fé que pode ser estudada, que pode ser provada, que pode ser entendida. Mas, e eu estava lendo sobre Tomás de Aquino esses dias, ele, na época dele, 1200 e pouco, ele compôs um dos livros que ensinava a evangelizar muçulmanos, que já existia na época. E ele dizia o seguinte, Tomás de Aquino foi um filósofo e um teólogo também, né? Ele dizia o seguinte: se alguém usar este método, vai convencer todas as pessoas. E eu quero responder ao grande Tomás de Aquino que não vai, porque quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade, não é nada disso. É claro que uma pessoa pode ser levada também a Cristo pela demonstração racional da fé cristã, porque o Espírito Santo opera da forma que ele entende, que ele quer. Mas não é isso. Uma resposta dada pelo Espírito Santo é a resposta que Deus quer que cada um de nós dê às pessoas que nos cercam. Quando você conversar com as pessoas, olha a Deus, Senhor, dá-me uma mensagem tua, dá-me uma palavra tua, me ajude a falar as tuas palavras. E não pense que a sua capacidade vai convencer ou converter ninguém. Quem converte as pessoas a Ele é o próprio Deus. E Deus usa a mim, usa você, usa qualquer pessoa. E nesse momento aqui que Pedro e João são interrogados, eles dão uma resposta de acordo com o Espírito Santo. E essa resposta foi tão importante, irmãos, que Pedro declara no versículo 12, aquele que nós lemos em conjunto, uma das grandes verdades que Deus quis revelar: que não há salvação fora de Jesus Cristo. Não adianta se pensar em outra coisa, em outra pessoa, em algum fato que te salve, a não ser o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e morreu. Você sabe, muitas pessoas têm pena de Jesus porque ele morreu. Mas nós vamos ver aqui no texto que Jesus foi enviado para cumprir os propósitos de Deus. E é só por ele que alguém pode ser salvo. Não existe outra forma de salvação. Quando nós pregamos que a salvação é pela graça, isso quer dizer o seguinte: que eu e você éramos pecadores, vivíamos longe, alienados de Deus, mas a graça de Deus nos alcançou através de Jesus Cristo e pelo convencimento do Espírito Santo, e Jesus Cristo foi feito real como Salvador para nós. Ninguém, sem a atuação do Espírito Santo, pode entender que Jesus Cristo é Salvador. Ninguém, sem a atuação do Espírito Santo, pode entender que Jesus é Deus. Ninguém, sem a atuação do Espírito Santo, pode entender as verdades absolutas contidas na Palavra de Deus, se o Espírito Santo não operar na vida da pessoa. E quando a pessoa que prega está cheia do Espírito Santo de Deus, ela fala as palavras de Deus. Não importa se as pessoas aceitem ou não, porque isso também é obra de Deus. Em João 16, nós já falamos sobre isso em outras mensagens. O Espírito Santo é quem convence. Ele convence quem quer, quando quer, como quer, do jeito dele. O meu dever, o seu dever como crente é pregar a palavra. Convencer é com Deus. Amém? Então não fique chateado, não fique triste se você fala
explica a Bíblia, fala as palavras de Deus e as pessoas não se convertem. Não tem problema. Isso é problema de Deus. O seu dever é pregar. Ele disse para mim e para você, para nós pregarmos. Vão pelo mundo inteiro e pregue o Evangelho. Vão pelo mundo inteiro e ensine o que eu disse para vocês. E o meu dever, o nosso dever como igreja é fazer isso de todas as formas possíveis. Seja pessoalmente, falando de Jesus Cristo, seja orando pelos missionários, seja orando uns pelos outros, ou até contribuindo, como nós fizemos aqui, para que outros vão e preguem o Evangelho. Mas a igreja tem que unir todos os esforços possíveis, pessoais, financeiros, seja o que for, para que o Evangelho de Jesus Cristo chegue em todos os lugares do mundo, porque só Jesus Cristo salva. Pedro disse aqui, cheio do Espírito Santo, que em nenhum outro há salvação. Existem muitas religiões, existem muitas formas de se pensar, e as pessoas falam, é importante que se fale de Deus. Não é importante que se fale de Deus, é importante que se fale a mensagem de Deus contida na Bíblia, como Deus revelou. Não a minha mensagem, não a tua mensagem, não a mensagem de quem quer que seja, mas a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus para todas as pessoas é que em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus Cristo. Se você tentar ser uma pessoa muito boa, que dê muitas esmolas, que faça muitas obras de caridade, e você imaginar que Deus vai te salvar por isso, você está completamente errado. Só se você depositar sua fé em Jesus Cristo, você será salvo. Senão, nunca será salvo. Só Jesus Cristo salva. Amém? Não são penitências, não são obras, não é religiosidade. Não é nada disso. Só existe uma pessoa que morreu por você e por mim, Jesus Cristo. Só existe uma pessoa que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo. E Pedro e João falam com ousadia sobre Jesus Cristo e declaram essa grande verdade da fé cristã, que só em Jesus Cristo há salvação. A mensagem de Pedro é tão interessante que no versículo 13 diz assim, olha: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. A coisa mais importante da vida é essa. Eu já vi muitas pessoas sem qualquer instrução formal pregarem com muita sabedoria a respeito de Jesus Cristo, né? Crentes que não sabem ler. Na igreja nós temos a irmã Joaninha, né? Ela não sabe ler. Mas vê se ela não sabe falar de Jesus Cristo. E vê se ela não sabe falar com sabedoria. Pedro e João eram homens indoutos, mas os principais sacerdotes viram a sabedoria, ouviram a sabedoria deles e ficaram completamente estupefatos diante do fato, né? Eles falavam com ousadia a palavra de Deus com muita sabedoria, com muita propriedade. Não era um negócio assim jogado ao léu. Eram argumentos adequados, corretos. Eles falavam racionalmente. E aqueles homens, que eram todos doutos, né, olharam para aqueles galileus e ficaram extremamente admirados da sabedoria deles. Aí diz aqui que eles tiveram conhecimento que Pedro e João conviveram com Jesus. Veja só o que é a convivência com Jesus. Hoje em dia, nós não temos como conviver fisicamente com Jesus, mas nós podemos conviver com Ele pelo estudo da palavra. Amém? Toda vez que a gente abre a Bíblia, que a gente ora, nós estamos com Jesus. Ele disse que está conosco. Ele se revela pela sua palavra. Se você tiver um coração voltado para Deus, se o seu coração for sincero diante de Deus, se você abrir a Bíblia com reverência, com fé, você pode ter certeza que Deus vai se revelar de uma forma muito especial para você. Pode ter certeza disso. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, podemos dizer que é Deus presente entre nós. É a vontade dele que é expressa. É a nossa mente em contato com a mente de Deus. É você entendendo o que ele fala, quem ele é. Você pode ser uma pessoa como foram Pedro e João, cheio de sabedoria e do Espírito Santo de Deus. Tiago, falando sobre a sabedoria, no capítulo 3, versículo 17, veja comigo. Tiago 3,17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada,
tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Isso que causa admiração. É esse fruto da sabedoria nas pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus. A sabedoria que vem do alto é pacífica, quer dizer, não procura contendas. Eu sempre digo que a Bíblia não foi feita para a gente discutir. A Bíblia foi feita para a gente cumprir. Nós conhecemos a Bíblia e cumprimos. Às vezes a gente gosta de um certo embate com certas seitas que usam a Bíblia, a gente quer dar umas lições neles, né? E a gente fica muito feliz quando a gente ganha o debate. Eu quero dizer que a Bíblia não foi feita para isso. Eu aprendi uma coisa, às vezes conversando com esse tipo de gente, que a principal coisa é você ensinar a Bíblia como ela é para essa gente, não é discutir com eles. Eu tenho feito isso. Outro dia um deles quase me bateu. Ele ficou muito bravo comigo. Ele começou tentando me evangelizar e deixei ele falar. Depois eu fui fazendo perguntas, assim, Senhor, do que ele disse. Ele, claro, não conseguia responder exatamente aquilo. Aí eu comecei a mostrar textos que ele não lia. E eu citava os textos para ele. E no final da conversa eu falei para ele, você tem certeza da sua salvação? Ele falou, não, mas ninguém tem certeza disso. Aí eu falei para ele, você tem certeza que você é um dos 144 mil? Ele falou, ninguém pode saber disso. Eu falei, então, na incerteza não existe esperança. Eu quero falar para você de uma mensagem que dá certeza e, portanto, você pode ter uma esperança absoluta. Você não gostaria de entregar sua vida a Jesus nesse momento? Eu e você aqui juntos, a gente ora e você entrega a sua vida a Ele. Ele falou, com essa palavra eu estou indo embora. Eu falei, você está perdendo a chance de ser salvo. Então, eu acho não, é uma certeza, a Bíblia não é para a gente discutir. A Bíblia é para a gente conhecer, estudar e falar dela com carinho, com amor. Diz aqui que a sabedoria que vem do alto é pacífica, é moderada e tratável. Você deve conversar com umas pessoas que não têm um conhecimento correto da palavra de Deus com amor, com carinho, com misericórdia. Deus nos tratou com misericórdia. Então todos nós devemos ter a mesma misericórdia com as pessoas que não conhecem a Bíblia ou que conhecem erradamente. Nós não temos que discutir a Bíblia, mas nós temos que mostrar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus e o Evangelho de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz a palavra. Então não importa se uma pessoa é dura, a palavra de Deus quebra a dureza. A pessoa não quer entender, a palavra de Deus vai quebrar a resistência dela e ela vai entender, se isso for da vontade de Deus. Então, o meu dever, o teu dever é fazer o que Pedro e João fizeram aqui, pregar com sabedoria, e essa sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quer dizer, nós devemos pregar o Evangelho de Cristo amando sim aquela pessoa. Não importa que religião ela professe, mas se você tem a verdade de Deus na sua vida, se um dia você foi tocado pelo Evangelho de São Jesus Cristo, se um dia o Espírito Santo de Deus te mostrou que você é um pecador, compartilhe isso com os outros, com amor, com carinho, como Deus fez com você. Veja que a mensagem de Pedro aqui, eles estão sendo injustiçados, eles foram injustamente presos, mas eles não estão com raiva, eles não estão querendo passar na cara dos outros que os outros estão fazendo uma coisa errada. Eles simplesmente pregaram o Evangelho de Jesus Cristo. E o resultado qual foi? 5.000 pessoas estão na igreja por causa disso. Bom, prosseguindo aqui no nosso texto, nos versículos 14 ao 22 de Atos 4, diz assim: e vendo estar com eles, o sinédrio vendo estar com eles, com Pedro e João, o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus.
porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Olha só, o Sinédrio vai conferenciar sobre o que fazer a esses homens. Eles dizem que não podiam negar o que tinham visto. Olha o ímpio como é doido mesmo. Só nós não podemos negar que foi feito um sinal notório, porque o homem que foi curado tem 40 anos. Não dá para negar. Mas nós não queremos que o nome de Jesus seja proclamado. Eles eram contra Jesus. Os salmos falam muito sobre os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus também são os inimigos do povo de Deus. Eles não querem que Deus seja proclamado. E é interessante, irmãos, que muitas vezes você encontra inimigos de Deus, e nós vamos ver isso ainda no livro de Atos, dentro da própria igreja. Pessoas que trabalham contra o andamento do reino de Deus. Aqui, nesse texto, eram ímpios, apesar de sacerdotes, que estavam dizendo: olha, nós não podemos negar o que esses homens fizeram, porque foi um sinal notório, mas nós temos que fazer com que eles parem. E como não havia nada de que acusar os discípulos, o que eles fizeram? Eles ameaçaram. Diz que eles ameaçaram muito. Quando você prega a palavra de Deus, você pode ser confrontado sempre. Não existe nada menos confortável na vida do que você ser um pregador da palavra de Deus. Se você não acredita, seja. Eu lembro quando eu era mais garoto, tinha umas senhoras, mais garotos, quer dizer que ainda sou garoto, né? Tinha umas senhoras que diziam para certos garotos da igreja: vocês vão fazer uma grande obra para Deus. E elas ficavam imaginando com essa frase, uma grande obra para Deus, que eles seriam famosos, talvez pregadores da televisão, coisas que o valem. Quero dizer uma coisa para você: pregar a palavra de Deus tem sérias consequências. É gostoso quando você vê uma pessoa se converter ao Senhor. É muito bom quando você vê alguém entregar sua vida a Jesus Cristo. É muito interessante quando você vê alguém modificado pelo Santo Espírito de Deus. O pastor Aguinaldo estava dando testemunho. Quantos presos esse homem já não viu se converter ao Senhor? Pessoas que eram completamente nocivas à sociedade. Mas o pastor Aguinaldo foi lá, pregou o Evangelho, e essas pessoas foram transformadas. Que alegria não deve ser. Agora pergunta como é a vida dele. Pergunta se ele não sofre perseguições. Pergunta se não tem igrejas que não gostam do ministério dele. Não é bolinho pregar o Evangelho. Mas eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, criança, vamos pregar o Evangelho do Senhor. Não importa se as ameaças surgirem, não importa se as oposições acontecerem, não importa nada. Vamos pregar, vamos levar essa mensagem, porque só ela transforma pessoas, só ela leva alguém aos céus, só ela liberta pessoas das garras do poder de Satanás. E nenhuma outra mensagem faz isso. Só a mensagem do Evangelho. Eu sei que um dia nós chegaremos diante de Deus e seremos galardoados por Ele. Eu sei que um dia nós estaremos diante do Cordeiro de Deus e Ele vai nos dizer: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Porque o reino que Ele preparou é para nós. Amém? Eu quero convidar você, eu quero desafiar você. Os apóstolos em Jerusalém pregaram o Evangelho e foi uma bênção realmente. Eles foram ameaçados e queriam que eles parassem de pregar. Então, quando o Sinédrio diz para eles e os ameaça a pararem de pregar o Evangelho, eles fazem duas objeções só. Primeira coisa que Pedro e João disseram ao Sinédrio: é mais justo obedecer a Deus ou a vocês? A quem que nós devemos obedecer? Aos homens ou a Deus? O Senhor Jesus disse: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O grande rei disse para nós, o seu povo, para nós, os seus súditos, para nós, os seus filhos, para nós, os seus servos: preguem o Evangelho. E quem é alguém para dizer para nós: você não vai pregar e você se calar? Pedro e João disseram: julguem se é mais justo diante de Deus obedecer antes a vocês do que a Deus.
E outra coisa que Pedro e João disseram: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eis aí a diferença. Pedro e João obedeciam a Deus, mas Pedro e João tinham uma grande experiência com Deus. Eles tinham ouvido de Deus, e eles ouviam Deus, eles oravam a Deus. Nesse momento que eles estão aqui presos, eles estavam indo para o templo orar, e ali fizeram aquele milagre em nome do Senhor. Agora vem essas autoridades e dizem para eles: vocês têm que parar de pregar o Evangelho. E eles falaram com todo respeito: julguem vocês mesmos, é mais justo obedecer a Deus ou a vocês? E além do mais, aquilo fluía do coração deles. E quando uma coisa flui do seu coração, você realiza. Amém? Por que certos jovens fazem um esforço violento para casar? E casam. Porque o amor pela moça flui do coração deles. Quando existe guerra, as pessoas se alistam para a guerra. O que você vai fazer numa guerra? Não tem outra opção. E às vezes fica deformado e às vezes louco, porque a carnificina é muito grande. Os jovens, com todo o futuro pela frente, eles se apresentam voluntariamente para lutar pela pátria. Por quê? Porque isso flui do coração. O amor à pátria, a propaganda da pátria, aquilo vem, cai no coração, a pessoa vai lá e se alista e vai para a guerra. E Pedro e João disseram isso: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Se você tem visto e ouvido as palavras de Deus, se isso flui do seu coração, não existe força no céu, na terra, nem no inferno capaz de parar um crente que tem visto e ouvido de Deus. Ninguém para um verdadeiro crente, ninguém para a igreja do Senhor. Amém? Por que você parou? Agora eu quero fazer aqui uma pequena objeção, só para a gente analisar um pouco sobre isso. O Sinédrio, que era a autoridade de então, disse para Pedro e João pararem de pregar o Evangelho, ameaçaram os apóstolos. E eu pergunto: mas eles não tinham que obedecer às autoridades? A Bíblia não diz isso? Abre em Romanos 13. Do 1 ao 5. Romanos 13, do 1 ao 5. Você sabe por que muitas pessoas não entendem a palavra de Deus? Porque sequer abrem a Bíblia na hora que a gente está lendo. Não tem noção do que é reverência a Deus. E não se importam com a palavra de Deus. Diz assim, 13, do 1 ao 5. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ou seja, a Bíblia nos manda, até por uma questão de consciência, obedecer às autoridades. Pedro e João não obedeceram. Eles pecaram? Não. A Bíblia não manda obedecer às autoridades? Se a autoridade chegar para a igreja, como chegaram para os apóstolos, falar: vocês não vão mais pregar o Evangelho, nós vamos deixar isso aqui e vocês não vão falar para mais ninguém. Nós não vamos falar para mais ninguém. Sim ou não? Sim. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Esse texto aqui nos diz que as autoridades são postas para o nosso bem. Queres não temer a autoridade? Faça o bem. Os apóstolos estavam fazendo mal? Então eles não podiam agir contra os apóstolos. A igreja faz o mal? Então eles não podem agir contra a igreja. E outra, quem nos disse para pregar? A maior de todas as autoridades. As autoridades que foram ordenadas por Deus para o nosso bem. Mas se elas se opuserem à ordem da autoridade maior, que é Deus,
nós não devemos obedecê-la. Se os apóstolos tivessem obedecido a esses homens, o Evangelho não teria chegado aqui. Existem países onde é proibida a pregação do Evangelho. Os crentes deixam de pregar o Evangelho? Entre muçulmanos, na época dos países comunistas e outros países que tais. Na China, ainda é proibida a pregação do Evangelho livremente. Os crentes ainda são presos por isso. Mas os crentes vão deixar de pregar o Evangelho? Não vão, porque só existe uma pessoa que não quer que o Evangelho seja pregado: Satanás. E a igreja obedece a Deus, não a Satanás. Ninguém pode se opor à igreja. E se opuser, vai perder. O Império Romano tentou acabar com a força da igreja. O Império Romano se acabou. Os comunistas do leste europeu tentaram se opor à igreja. O muro de Berlim caiu. O comunismo deixou de existir. Nenhuma força é capaz de deter o povo de Deus. Nenhuma força é capaz de deter a igreja. A igreja é o único exército que existe nessa terra que nunca foi derrotado. E todos que se opuseram à igreja foram derrotados. A igreja é a maior força que existe nesta terra, porque é o exército de Deus, é o povo de Deus, indo em direção a Canaã. E ninguém pode barrar a igreja do Senhor sob hipótese alguma. E se tentar, vai perder. Amém? Nós somos o povo de Deus e ninguém pode nos deter. Pedro e João não se intimidaram e continuaram pregando o Evangelho. Por isso que o Evangelho chegou até nós. Bom, depois de tudo isso, os apóstolos então se reúnem com a igreja. Olha que reunião linda. A partir do versículo 23 ao 31, diz assim: e soltos eles, porque as autoridades vendo que não tinham por que aprender, deixaram eles embora, porque o povo estava glorificando a Deus a respeito do que aconteceu. Então eles soltaram Pedro e João. E Pedro e João vão para onde? Vão para a igreja. Irmãos, o crente é crente de igreja. Se você é crente, você gosta da igreja. Não existe uma forma de você ser um crente sem igreja. Isso é completamente incompatível com o ensino da palavra de Deus. O crente gosta da igreja. A família do crente é a igreja. E o que é que Pedro e João fazem? Versículo 23. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que eles disseram, os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: olha que oração interessante que a igreja fez. Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazer o quê? Tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Deus usa quem Ele quer para fazer o plano dele chegar à realidade. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede o que aos teus servos, que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que reunião interessante. Essa oração da igreja, eu acho muito bonito isso, no meio do povo de Deus, é que não existe aquela raiva. Eles poderiam ficar muito irados com aquelas autoridades. Eles não ficam. Eles oram e agradecem a Deus. Não é que coisa bonita? Você sabe, quando Jesus fala sobre amor, sobre perdão, a gente tem isso mais ou menos como uma opção, mas não é opção. O cristão tem que amar, o cristão tem que perdoar, o cristão tem que viver a vida cristã. Isso não é opção, nós temos que fazer. E esses discípulos, os apóstolos, vêm e se juntam à igreja, e a igreja faz uma oração dessa espécie. Nessa oração nós vemos duas coisas principais. Primeiro, é uma oração de louvor a Deus pelo fato ocorrido. Eles estão louvando a Deus porque foram presos. Nossa Senhor, que maravilha, a gente foi preso pelo teu nome. Em segundo lugar, é um pedido para continuarem pregando a palavra de Deus.
e testemunhando o seu agir poderoso. Senhor, enquanto estendes as mãos para operar sinais, nos deixe pregar, nos faça pregar, nos enche do teu poder para pregar o Evangelho. Que oração interessante, eles estão pedindo a Deus oportunidade para pregar o Evangelho. Essa oração é tão da vontade de Deus, que diz aqui que após eles orarem, o lugar tremeu. Diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja só que coisa interessante. O lugar moveu-se porque Deus estava de acordo com as atitudes deles. Eles desobedeceram uma ordem que tinha que ser desobedecida. Eles tinham que obedecer a Deus. Eles tinham que continuar pregando o Evangelho. E de tal forma o Senhor ficou feliz com essa atitude deles, de continuarem pregando, de serem firmes, que fez com que aquele local tremesse. Podemos dizer que o chão tremeu com essa oração. E essa oração foi mera citação da Bíblia, se a citação da Bíblia é mera. E eles foram cheios do Espírito Santo. E o que é que um crente cheio do Espírito Santo faz? Faz milagres? Faz a terra tremer? Eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Um crente cheio do Espírito Santo anuncia a palavra de Deus. Ele é tão cheio do Espírito Santo que, como Pedro e João disseram, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você está tão cheio que você transborda. Uma pessoa ser cheia do Espírito Santo significa o quê? Eu estava falando com os catecúmenos lá na nossa aula, e a gente estava falando sobre o Espírito Santo, inclusive, né? E perguntei: uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem mais do Espírito? Deixa eu perguntar para vocês: uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que tem mais do Espírito Santo? Sim ou não? Vocês não sabem? Vocês sabem, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que tem mais do Espírito Santo. Até brinquei com os meninos, porque alguns falaram que sim, né? O Espírito Santo é uma pessoa. Amém ou não? Não é uma força, não é nada. Então quer dizer que hoje você tem um braço do Espírito, amanhã você tem o outro braço, depois tem a cabeça, então você vai tendo mais do Espírito, é isso? O Espírito Santo, quando habita na sua vida, ele habita plenamente na sua vida. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que tem mais do Espírito. O Espírito não vem por pedaços, ele vem inteiramente e habita no seu coração. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que tem mais do Espírito, é aquela que o Espírito tem mais dela. À medida que o Espírito Santo de Deus se mostra pela sua vida, você vai ser uma pessoa mais parecida com Jesus Cristo. Porque o objetivo de Deus nas nossas vidas é esse: é fazer com que você, crente, se você for crente, que Jesus Cristo apareça no seu viver, que você se pareça com Jesus Cristo. Dizem que as pessoas que convivem muito tempo juntas começam a se parecer uma com a outra, e à medida que você convive com Jesus Cristo, as pessoas vão ver que você se parece muito com Ele. Você nem vai falar, vai chegar em determinado lugar e as pessoas vão perguntar: você é crente? Não é? Você é crente? Porque há diferença. O crente brilha, os seus olhos brilham, o seu semblante brilha, a sua conversa é diferente, e as pessoas vão perceber isso. Quando elas falam com você, elas sabem que você pode ser a solução para elas, nunca o problema delas. A sua conversa é outra. A sua conversa é a conversa dos apóstolos. Eles falaram de tal maneira que resolveram o problema de 5.000 pessoas aqui de uma vez. Amém? Esse texto é bem interessante por essas lições e tantas outras que a gente poderia tirar daqui e entender a palavra de Deus. Depois nós vamos falar sobre os versículos seguintes, e vai ter um problema na igreja de Jerusalém. Vai ter o primeiro problema na igreja de Jerusalém, e vocês vão ver que ele é meio grave, ou bastante grave. E no meio do povo de Deus também tem problemas. E nós vamos ver isso na próxima vez que pregarmos sobre Atos.
nessa igreja exuberante, nessa igreja que cresce, nessa igreja que tem a presença do Espírito Santo de Deus de uma forma muito vista, muito bonita, nós vamos ver que vai acontecer alguma coisa, até porque o Senhor Jesus disse que o joio é uma semente plantada pelo maligno no meio do trigo dele, que é a igreja. O livro de Atos é muito interessante porque ele nos traz essas lições todas. Nós vamos ver e entender. Hoje nós vimos aqui que o texto nos fala da primeira prisão dos apóstolos por causa do testemunho sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E também eles estavam chamando o povo ao arrependimento. A mensagem de arrependimento era corrente no meio da primeira igreja, a igreja de Jerusalém. E nós vemos também a coragem e a sabedoria de Pedro. Pedro antes negou a Jesus. Agora ele é um homem extremamente corajoso depois de habitado pelo Espírito Santo de Deus. E ele prega a palavra com muita ousadia, com muita autoridade, e não se importam com as ameaças. E também vimos que a atitude da igreja em relação ao que aconteceu aos seus líderes é uma atitude extremamente positiva, porque eles não vão mostrar nenhuma raiva, nenhum resquício de ira ou coisa desse tipo, mas eles vão orar agradecidos a Deus e pedir para que Deus lhes dê condição de continuarem pregando o Evangelho. Queridos irmãos, a minha oração a Deus nesta noite é que Deus nos faça, Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, que Deus nos faça uma igreja como essa igreja. Eu quero muito e peço muito a Deus que todos nós sejamos pessoas completamente cheias do Espírito Santo de Deus e que o Senhor Jesus se manifeste através de cada um de nós. Eu oro muito a Deus para que todos nós tenhamos um gosto muito grande pelo estudo da palavra, porque nós vamos entender Jesus, nós vamos conhecer Jesus, e como esses apóstolos, vai chegar um momento que a gente vai dizer, olha, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, porque a mensagem da graça de Deus é tão transbordante nos nossos corações que não dá para reter. A minha oração a Deus é que todos nós sejamos verdadeiros crentes, cheios do Espírito Santo de Deus, e que quando nós nos reunirmos, seja exclusivamente para adorar a Deus, com toda a consciência da presença santa e augusta dele neste lugar. Deus está aqui, amém ou não? Amém. Você pode não entender, você pode nem ver, mas Ele está. E Ele merece toda a nossa reverência, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Ninguém saiu de casa para brincar. Eu saí de casa para adorar a Deus. E você? E se nós adoramos a Deus, Ele se faz presente de uma forma especial no nosso meio, como se fez na igreja de Jerusalém. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite. Peço que você baixe a sua cabeça e ore a Deus. Peça perdão a Deus por sua falta de reverência e por todas as coisas que desagradam a Deus na sua vida, e ore para que Deus ilumine através do Espírito Santo dele pessoas que ainda não foram alcançadas pela sua graça. E eu quero fazer aqui uma pergunta nesta noite, que também não vou insistir nela. É o seguinte: se você ainda não aceitou a Cristo, como usualmente nós dizemos, se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, o Espírito Santo está dizendo para você que você é um pecador ou uma pecadora e precisa de um Salvador. Eu quero dizer que nesse momento você pode ouvir a sua voz e entregar a sua vida a Ele. Eu não sei se todas as pessoas aqui são crentes no Senhor, mas se não forem, eu quero convidar você que ouviu a palavra de Deus e quer ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Levante sua mão, que eu quero orar por você. Alguém?